Olá, pessoal. Hoje, como prometido, eu preparei para vocês uma videoaula sobre a tabela periódica. Eu vou iniciar destacando alguns pontos que são básicos, certo, sobre a organização atual. Bom, o primeiro ponto é que os elementos eles são organizados em ordem crescente do seu número atômico, que é equivalente ao número de prótons que esses átomos têm, e que atualmente também a tabela é formada por 18 colunas verticais, que a gente chama de grupos ou famílias, e 7 linhas horizontais, que a gente chama de períodos, tá? E isso é o que a gente vai ver mais adiante na imagem que eu vou mostrar a vocês. Bom, minha gente, como vocês estão vendo esse desenho aí lindo, certo? Porque foi eu que fiz, vocês sabem que eu sou uma ótima desenhista. A gente pode ver que aí na tabela tem 7 linhas horizontais, que é o que eu tinha falado anteriormente, que são os períodos, e 18 colunas verticais, que são os grupos ou famílias. E aí o que eu queria destacar nessa imagem é que os grupos eles estão enumerados de duas formas diferentes. Uma forma aí que está com uma corzinha preta, uma canetinha preta, e a outra uma caneta vermelha. E é isso que eu quero explicar para vocês qual é essa diferença, tá? A tabela ela é dividida em 4 blocos, que são os blocos S, P, D e F. Os elementos do bloco D e F são de transição e os elementos do bloco S e P são os representativos. Recapitulando, S e P representativos, D e F são os elementos de transição. Então, o que vocês precisam saber agora é o que é que isso tem a ver com a divisão da tabela em família A e família B. Qual é a relação, né, entre essa divisão em blocos S, P, D e F com a divisão da tabela em famílias A e B, certo? Os elementos representativos são aqueles elementos que têm o subnível mais energético S e P, que são da família A, e os elementos que têm o subnível mais energético D e F são os elementos de transição, certo? E que são os elementos da família B. Então, recapitulando, SP representativos, família A, e D e F são os elementos de transição, que são os elementos da família B, ok? Mas aí vocês podem estar se perguntando como é que eu vou adivinhar se o elemento é do bloco S, do bloco P, do bloco D ou do bloco F. E aí, para a gente fazer isso, para a gente descobrir isso, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica desses elementos, tá? Que é o que eu vou fazer agora aqui, num modo mais rapidinho para vocês, tá? Então, agora que a gente já acabou de fazer a distribuição eletrônica, a gente vai destacar quais são os subníveis mais energéticos de cada elemento, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro, que é o subnível S, o segundo e o terceiro são o subnível P, tá? E aí, o lítio é um elemento do bloco S, porque o último subnível foi o S. O flúor e o boro são elementos do bloco P, porque o último subnível deles a ser distribuído foi o P, tá certo? E aí, os três juntos são elementos representativos, porque terminados em S ou P, ok? Agora, eu vou fazer a distribuição eletrônica do ferro, que é um elemento de transição, para mostrar a vocês como é que a gente identifica os elementos de transição. Bom, a gente vai fazer agora a distribuição eletrônica do ferro. Tá? O ferro tem o número atômico 26. A distribuição eletrônica do ferro vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6, tá? Então, como a gente pode observar, o subnível mais energético do ferro é o subnível 3D, tá? Por isso que ele é um elemento de transição, porque o último é o 3D. E uma coisa que eu queria destacar é que nem sempre o último, que é o mais energético, que nesse caso é o 3D, é o mais externo, tá? A gente viu isso na sala, a gente viu que o mais externo é aquele que está mais distante do núcleo, o mais energético vai ser sempre o último. O que está mais distante do núcleo nesse caso aqui é o 4S, tá? Então, a quarta camada é que é a última camada do ferro, tá bom? Então, tem que ficar sempre ligado nisso. A gente vai ver agora como é que a gente vai determinar exatamente a localização
dos elementos na tabela periódica, certo? Como a gente vem vendo na sala, a gente só aprendeu como é que faz a localização dos elementos representativos, certo? E eu vou explicar agora que é muito fácil. Pelo amor de Deus, minha gente, pelo amor de Deus. Basta prestar atenção, porque é muito simples. Tá? É o seguinte, o período, como eu já tinha dito, representa o número de camadas. Tá? E o grupo, a gente vai determinar o grupo ou a família através do número de elétrons na camada de valência do elemento, certo? Então, eu separei aqui 3 exemplos do sódio, o argônio e o carbono para mostrar a vocês como é que a gente faz essa determinação, certo? É o seguinte, o sódio, a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Eu vou fazer logo a distribuição de todos e depois eu explico a localização, tá? O do argônio vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, certo? E o carbono vai ser 1s2, 2s2, 2p2, tá? Bom, fez a distribuição eletrônica, o que é que você vai fazer? Você vai ver primeiro quantas camadas que os elementos têm. Lembrando que o númerozinho aqui da frente, né, é o número do nível ou da camada. Então, aqui é a primeira, segunda e terceira camada. Então, como o sódio tem 3 camadas, a gente sabe já que ele está localizado no terceiro período, certo? E aí, o que a gente vai fazer para determinar o grupo dele? A gente vai ver o número de elétrons na camada de valência, certo? Então, como o sódio só tem um elétron na camada de valência, ele está na família 1A ou no grupo 1, certo? Eu vou representar com um número normal mesmo, tá? Não vou colocar o algarismo romano, não. Aí aqui, o argônio, ele vai ter 3 camadas também, igualzinho ao sódio, certo? Então, ele também está localizado no terceiro período, só que a diferença do sódio para o argônio é o número de elétrons na última camada. Lembrando que a última camada não é só isso aqui, tá? É tudo isso aqui, ó, porque tem 3 e 3 aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai somar. Então, vai ficar 2 mais 6, 8. Então, ele está localizado na família 8A ou o grupo 18, tá? E o carbono, ele tem só 2 camadas, o que significa dizer que ele está localizado no segundo período. E na última camada, que é a segunda, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, ele está na família 4A ou o grupo 14. Lembrando que é muito importante você se ligar nesse detalhe aqui, tá? De somar os elétrons. Porque acontece muito dos alunos esquecerem de somar e dizer que esse elemento, por exemplo, é da família 2A, porque ele termina em 2p2, certo? Então, tem que ficar ligado nisso. Então, para finalizar, eu vou falar para vocês o nome das famílias, tá? Então, família 1A são metais alcalinos, que é o grupo 1. Família 2A, metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2. A família 3A não é o grupo 3, é o grupo 13, ok? Da família 3A em diante é que vai ser grupo 13, grupo 14, grupo 15, 16, 17 e 18, tá certo? O grupo 3, no caso, desculpa, a família 3A, 4A e 5A recebe o nome do primeiro elemento da família, tá? Então, família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. Família 6A são os calcogênios, 7A, halogênios e 8A, gases nobres, tá certo? Então, é isso, minha gente. É basicamente isso que vocês precisam saber para ir se dar bem nessa prova, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês curtam, tá certo? O vídeo e também se inscrevam no meu canal e marque aquele sininho que tem lá para vocês receberem notificação, tá certo? Boa prova e estarei torcendo por vocês.